Gente, enquanto o Nilson está projetando, hoje, Mariologia, eu vou propor a Mariologia na Sagrada Escritura. Nós vamos. Vocês sabem que o meu foco de estudo é o Antigo Testamento, então a pedido, inclusive, de uma aluna querida lá na Cura, ela pediu essa mesma palestra, eu apresentei na paróquia dela, ali no Parque do Chaves, Nossa Senhora Aparecida. E eu foquei o Antigo Testamento. Então, Mariologia no Antigo Testamento. Nós sabemos que existem alguns métodos para você fazer a análise crítica do texto. Nós temos o método histórico-crítico, é o método mais usado, onde a gente vai analisar, através da história, os acontecimentos bíblicos. E existe um método alegórico, que é o Midrash para os judeus, e para nós, esse tema ou essa forma de fazer teologia, ela é de Orígenes, um dos santos padres da igreja. Óbvio que o Antigo Testamento ele não vai falar especificamente de Maria. Você não vai achar lá Maria, mãe de Jesus, óbvio que não. Mas nós, através do método alegórico, fazendo a releitura do Antigo Testamento, a visão do Novo, porque para nós o Antigo se cumpriu em Jesus Cristo, né? Toda a revelação do Antigo se cumpriu em Jesus Cristo. Então, os acontecimentos do Antigo, através do método alegórico, nós lemos à luz de Jesus e de Maria. Nós só temos Maria porque nós temos Jesus. Isso tem que ficar bem claro para nós. A nossa fé, ela é cristocêntrica, tá? A nossa fé, ela é cristocêntrica. Nós vamos sempre em Jesus. Para nós, sempre Jesus. Maria só existe Maria porque, para nós, porque existe Jesus. E eu coloquei aqui uma imagem, que é a primeira imagem que nós temos. Esse material vai estar com o Nilson, depois acho que o Nilson pode disponibilizar para vocês. Tá, Nilson? Isso aí foi eu que montei tudo, não tem problema de direitos autorais, nada disso. Essa imagem de Maria é do século II, é uma imagem encontrada na Síria, é uma imagem bem, vamos dizer assim, muito antiga, bem ruim da gente conseguir visualizar. Mas por que eu coloquei essa imagem? Para mostrar para vocês que a veneração a Maria, ela é uma veneração que ela tem início já nos primórdios da igreja. Ela não é uma veneração tardia. Pelo contrário, a gente vê que no século II já se venera Maria. Maria já tem um espaço especial dentro dessa religião, dentro dessa igreja que está nascendo. Tá? Óbvio que o culto, a veneração, óbvio que era diferente, porque nós sabemos que a nossa doutrina ela vai se construindo durante a história. Então não se pensa em Maria, a veneração de Maria como temos hoje. Mas Maria já era uma figura importante dentro da constituição dessa igreja. Eu peguei como base, né, a nossa palestra chama Maria na Sagrada Escritura. O tema Somos convidados a participar da fé de Maria, de acordo com um livro de São Luís Maria Montfort, que é um tratado de Mariologia de 1716. Gente, no início da igreja, nos Santos Padres, a gente vê muita coisa sobre, pouca coisa sobre Maria. Nós não temos um tratado mariológico nos Santos Padres. Né? Nós temos alguns padres que vão falar de Maria, igual Ambrósio vai falar de Maria, Irineu vai falar, mas nós não temos um tratado mariológico em Maria, né? E a gente vai ter muito isso presente depois na Idade Média, os tratados sobre mariológico, inclusive na Idade Média, em alguns momentos, é, Maria, né? Até por um desvio, vamos dizer, da doutrina, Maria ocupa um lugar que não é dela, vamos dizer assim. Ela acaba ocupando um lugar que seria de Jesus. Aí a questão deixa de ser cristocêntrica para se tornar totalmente mariocêntrica. E aí a igreja, né?
óbvio que a luz do Espírito Santo, e nem Maria quer esse lugar, as coisas vão se corrigindo, tá? O que hoje, a minha proposta é a gente definir muito bem, através da catequese, qual o lugar de Maria na nossa igreja, qual o lugar de Maria na nossa fé. Tá? Aí tá o livro, né? Eu coloquei o. Ô Nilson, se você puder mudar, porque eu tô mudando. É isso. Aí, né? São Luís pro próximo. Aí tá o livro, tá, gente? O tratado, se alguém quiser adquirir, é muito interessante. Então, o São Luís, em seu tratado da. Se puder mudar o próximo, Nilson, em seu tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, coloca Maria no Antigo Testamento da seguinte forma: preparação moral, o mundo era cheio de pecados. Uma preparação tipológica, as mulheres justas do Antigo Testamento. Nós já estudamos, né? Quem ainda não estudou comigo, eu sempre foco a questão do justo no Antigo Testamento, né? O famoso Salmo 1, né, Marivone? Marivone já escutou tanto o famoso Salmo 1. O que fala o Salmo 1? Quem é o justo? Quem é o justo no Antigo Testamento? Inclusive, eu publiquei uma vez um artigo que eu coloco lá, o grande justo, Jesus. É aquele que medita a palavra de Deus dia e noite. Né? Esse é o justo. Esse, de acordo com o Salmo 1, esse é uma árvore frondosa que vai dar muitos frutos. Então, Maria é o arquétipo dessas mulheres justas do Antigo Testamento. A Abigail, Esther, Judite e outras, né? Débora. Então, o justo do Antigo Testamento, Maria é uma justa para nós, assim como Jesus e José. A preparação profética, Maria é a luz que vai limpar e iluminar o mundo, Maria vai trazer a luz. Maria vai trazer a luz ao mundo, a grande luz que é Jesus. Tá? Pode mudar, Nilson. Aí nós temos um outro iconografia. Gente, a iconografia no começo da igreja é muito importante, porque para aqueles que não sabem ler e escrever, a iconografia é uma catequese. Às vezes nós somos acusados, católico adora imagem, católico... Não, para nós, a imagem, ela é uma iconografia. O que é isso? Ela é uma catequese. Se você dar para uma criança um tratado teológico sobre Maria, ela não vai conseguir ler. Agora, se você pegar essa imagem e apresentar para uma criança, através dessa imagem, você vai falar para a criança quem é Maria. E ela vai, através da imagem, ela vai gravar quem é Maria. Então, ela vai ajudar, a imagem vai te ajudar numa catequese a uma criança. Talvez na catequese, se a gente colocar a imagem de Maria e explicar, Nossa Senhora tem os títulos, alguns títulos ligados à sua vida, alguns títulos ligados às aparições. Então, através da imagem, você vai fazer uma catequese. Então, para nós, a iconografia, ela é uma catequese. Tanto é que nessa iconografia do século III, a gente vê Maria com quem? Com os magos, né? Aqui, inclusive, eu coloquei reis magos, mas só para ilustrar, nós sabemos que não são os reis magos, são magos, né? É isso aí, Patrícia. É uma linguagem não verbal, onde você... Aliás, é uma linguagem não escrita, ela é verbal, né? É uma linguagem não escrita, ela é verbal, onde você vai explicar para aquele que não sabe ler e escrever, e naquele tempo nós sabemos que poucas pessoas sabiam ler e escrever, você vai explicar algo. E no caso aqui, através da iconografia, está sendo explicado Maria e o relato dos magos, que está presente lá no Evangelho de Mateus. Aqui nós já temos no século V Maria como a protetora do povo romano. Né? Aqui nós já estamos aqui no começo, vamos dizer, da igreja como instituição. Nós sabemos que o começo da igreja como instituição é no século IV. Então, aqui a igreja já foi aceita como a religião oficial do império. Então, aqui nós temos já o período de Maria. E é interessante esse período, gente. Quando o
o cristianismo foi aceito como a religião do império e suplantou o paganismo, algumas deusas, alguns templos deixaram de existir e nós tivemos que dar um novo significado para esses templos, para essas deusas. E aí, no caso, nós temos quem? Maria. Nós sabemos lá, né, em Éfeso, né, se vocês lerem a carta de Paulo aos Efésios, vocês vão ver que lá em Éfeso tem o templo da deusa Artemis, e depois lá vai ser colocado Maria, como o templo de Maria, Maria, a nova mãe da humanidade, porque Artemis era considerado pelos pagãos a mãe da humanidade, tanto é que a imagem de Artemis, ela era uma imagem onde ela tinha vários seios, quer dizer que era a mãe da humanidade. E aí é colocado Maria como a nova mãe da humanidade. É a mesma coisa que acontece com para nós o significado do Natal, né? Todo mundo sabe o Deus Sol e no dia 25 de dezembro, nascimento de Jesus, que é a nova luz do mundo, né? Gente, eu estou falando alguns assuntos, pode ser que eu passe rápido. Se vocês tiverem dúvida, pode interromper a qualquer momento e perguntar, tá? Né? Se vocês tiverem dúvida sobre algum assunto aí, que se eu passar rápido, pode voltar e perguntar. Aí aqui nós temos a Maria e o menino Jesus, entronizada junto dos santos no Sinai, no século VI, tá? Aqui nós temos a Natividade no Mosteiro de Santa Catarina, no século VII, tá? Você muda, por favor? É isso, já mudou. Aí aqui nós temos Maria, Mãe de Deus, em Constantinopla, né, que era a sede do Império Romano, no século VII também. E aqui nós temos uma imagem do século III, essa eu acho a mais interessante, que é Maria nas catacumbas de Roma, né? Nós sabemos que os primeiros cristãos eles se reuniam nas catacumbas com medo da perseguição do Império Romano, né? E por último, nós temos a cópia dos evangelhos no século VIII e IX na Alemanha e a cópia do evangelho justamente Maria na capa. Tá, gente? Então aqui nós temos algumas imagens de Maria e isso foi justamente para ilustrar para vocês essa catequese. Agora nós vamos falar, eu acho que muitos já conhecem esse assunto, que se não conhecer, eu volto, explico com mais detalhes. Então, gente, dentro da nossa doutrina, da nossa fé, nós temos a latria. O que é a latria? A latria em grego é adoração. Então, a adoração somente a Deus. Nós adoramos somente a Deus. E lá está eu coloquei até um versículo do Deuteronômio: eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, alguém perguntar para você, qual Deus que você adora? Porque talvez essa pergunta aqui para nós, no Ocidente, seja até uma pergunta que a gente pode achar sem nexo, ou até uma pergunta, vamos dizer assim, a certo ponto, uma pergunta idiota, né? Com o perdão da palavra. Alguém falar, que Deus que eu adoro? Eu adoro o Deus único. Mas essa pergunta no mundo ocidental, principalmente num país como a Índia, é uma pergunta plausível, porque qual Deus que você adora? Eu adoro o Deus que me libertou da escravidão do Egito e continua me libertando todos os dias. O Deus que age na história. Esse é o Deus que nós adoramos, tá? Então, adorar, gente, somente a Deus, e para nós, na pessoa da Santíssima Trindade, o único Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o Deus que eu adoro, e esse é o Deus que age na nossa vida. Ontem, por coincidência, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa ela é um bandista, né? Primeiro, ela ficou até meio assim de falar, as pessoas têm um pouco de receio de falar que é um bandista, porque infelizmente pegaram neles, né? Colocaram um estereótipo nele que o bandista é aqueles que adoram o diabo, não sei, tem umas coisas meia que acabam inventando aí. Na verdade, a religião ela pode ser de Deus ou a mesma religião, ela pode ser de Deus e do diabo, né? Depende como você age dentro dessa religião. Se você
age com amor e fraternidade, Deus é amor, é a religião do amor, é a religião de Deus. Se você está dentro dessa religião para dividir, essa é a religião do diabo, porque o diabo é aquele que divide. Então, qualquer religião vai ter Deus e vai ter diabo, depende das pessoas que estão ali dentro. Então, gente, eu estava falando justamente sobre isso para ele. Eu falei, a diferença de doutrina, óbvio que a primeira coisa é entre reencarnação e ressurreição. E outra coisa, para eles, as entidades, os orixás deles, agem a favor, eles têm ação. Para nós, os santos não têm ação. Não é o santo que faz, né? A gente sabe que é um erro teológico quando eu falo assim, olha, eu pedi para o santo tal e o santo fez. Não, o santo, ele vai interceder. Quem faz é Deus. Quem age na nossa vida é o Espírito Santo. E só que nós acreditamos na intercessão dos santos, nós acreditamos naqueles que estão mais perto de Deus, naqueles que já estão junto de Deus e que estão intercedendo por nós. Essa é a intercessão. E aí nós temos o quê? A adulia, que é essa veneração a esses santos, aquelas pessoas que viveram a santidade na terra. Eu sou devoto, viu, Regiane? Eu sou devoto, Patrícia, eu sou devoto da Irmã Dulce. Tenho muito carinho pela Irmã Dulce, porque é uma santa contemporânea que nós vimos, né? Do nosso tempo e ação, e muito presente em nós o que ela fez, né? Então eu sou muito devoto dela por isso, né? Mas eu sei que ela fez tudo isso e continua fazendo por ação do quê? Do Espírito Santo. Continua fazendo no sentido que a sua obra está caminhando. Mas está caminhando por ela, não. Pela ação dela, não. Pela ação do Espírito Santo. Pela ação dela, ela continua rezando pela sua obra. Entendeu, gente? Deu para entender isso? Com isso eu não estou negando aí eu sei que é muito forte dentro da nossa igreja essa questão da religiosidade, e o Papa Bento XVI, ao abrir em Aparecida, ele vai dizer que a religiosidade é o que alimenta a nossa fé. Então, não é uma crítica uma crítica destrutiva à religiosidade popular. O que eu estou fazendo aqui é uma catequese, uma teologia sobre a adoração e veneração. Então, dentro da veneração, nós temos a hiperdulia, que é a veneração a Maria, que é o que nós temos no nível mais alto de veneração, óbvio, porque ela faz parte do projeto da salvação. Maria, com o seu sim, ela deu sim a um projeto da salvação. Ela tinha o livre-arbítrio para falar não, como Eva falou não. Eva falou não a esse projeto e Maria falou sim. Nós temos a protodulia, que é a São José, porque ele também falou sim a esse projeto diretamente. Porque se São José, olha a figura de José, né? Um dia nós podíamos até fazer um encontro sobre São José e falar das ações dele, né? E São José, ao falar sim, o que vai acontecer? Ele vai dar identidade a esse projeto no sentido que se Maria ficasse grávida fora do casamento, aparecesse a gravidez dela, o menino não teria nascido, porque pela lei judaica ela teria sido apedrejada. Então, dentro dessa união, esse sim de José, ele também contribuiu para esse projeto. E nós temos a adulia, que é a veneração aos outros santos. A gente acaba, gente, colocando, né, através da religiosidade popular, um santo disso, santo protetor disso, santo protetor daquilo, né? A gente dá até 3 pulinhos para São Longuinho, né? Até hoje eu não entendo por quê, porque se vocês não sabem, Longuinho, pela tradição, é aquele que colocou a lança em Jesus, né? Aquele que furou Jesus com a lança na cruz, esse é São Longuinho, né? Então, não sei por quê, mas a gente acaba, né? Santo Expedito é das causas impossíveis, se eu não me engano, aí eu não, para falar a verdade para vocês, eu não me atenho muito a essas coisas, mas a cada santo a gente... Santo Antônio, coitado de Santo Antônio, um grande teólogo e ficou como casamenteiro, né? Então o povo ainda amarra Santo Antônio e põe dentro do congelador lá para ver se casa. Ou então separa o menino Jesus dele lá para ver. Então, gente,
Fica bem claro para nós que tanto a veneração a Maria como aos santos é uma veneração como exemplo do que eles foram para nós, né? Mas quem age na nossa vida, quem vai agir é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E aí, gente, a Mariologia, agora, se você puder mudar, Nilson, nós temos três tipos da Mariologia. Óbvio que o primeiro, né, que vem primeiro a Sagrada Escritura, depois o segundo até a adição dos Santos Padres, apesar dos Santos Padres ter falado muito pouco, você pouco faz um tratado mariológico dos Santos Padres, mas nós temos coisas muito bonitas. E o terceiro, né, é o magistério da igreja. O magistério da igreja são os documentos escritos pelos nossos papas, pelos os bispos. Então, gente, hoje eu quero focar na Sagrada Escritura, a Mariologia na Sagrada Escritura. A Mariologia é uma disciplina teológica que estuda sobre o lugar de Maria no projeto salvífico de Deus e a sua relação com a comunidade eclesial. Então, essa veneração a Maria nós temos porque Maria é aquela que está dentro, de uma maneira especial, dentro do projeto salvífico de Deus. Então, gente, voltando àquilo que a gente estava falando sobre a patrística, não há mariologia elaborada, né? Existe homilias cristológica com referência a Jesus, como eu disse para vocês, tudo dentro de uma questão cristológica. Existe um apócrifo mariano, o Evangelho de Tiago, e das polêmicas cristológicas brotam as questões da maternidade e da virgindade de Maria, né? Gente, a virgindade de Maria, para nós não estamos preocupados quando Maria deu à luz a Jesus, se o ímen de Maria estourou, se o ímen rompeu, se o ímen não rompeu. Existe até um texto muito bonito de Cipriano que ele fala, né? Que Jesus é luz. E a luz reflete sobre o vidro. Então essa luz passou sem romper a pureza de Maria. Olha que bonito que ele vai falar. Então, a luz passou sem romper. Mas para nós, ele dá, óbvio, uma explicação para aquele contexto. Mas nós estamos preocupados aqui na virgindade de Maria. Que sentido? Ela se manteve pura. Mas pura em que sentido? No sentido do pecado. Maria foi preservada do pecado, porque Jesus não poderia nascer dentro de um ventre pecaminoso. Pecar não é humano, gente. Às vezes as pessoas falam assim, pecar é humano. Pecar não é humano, porque se pecar fosse humano, Jesus teria pecado. Não esqueça que Jesus é 100% humano e 100% Deus. Então, se pecar fosse humano, Jesus teria pecado. Então, não vamos parar com essa, o pecado é humano e vamos pecar. Não, nós temos que lutar contra isso. Deus sabe que nós somos um ser do sexto dia, nós somos um ser imperfeito, nós não somos um ser do sétimo dia, nós não somos o ser perfeito, mas ao ser do sexto dia, nós somos o ser mais perfeito perto de Deus. Deus entende as nossas imperfeições e os nossos pecados, mas nós temos que lutar todo dia sobre isso, tá? Então, na Idade Média, existe aqui aquilo que eu acabei de falar para vocês, um pouco do distanciamento da figura de Jesus, e começa uma devoção muito grande a Maria e os santos. Aí que nós temos um tratado, né, que São Bernardo de Claraval vai falar sobre isso, né? São Tomás também. Então, nós temos aí um tratado sobre Maria. E aí nós temos também, para quem não sabe, surge o Rosário, né, através de São Domingos, o Rosário com as 150 Ave Maria. Gente, a oração oficial da igreja é a liturgia das horas, que inclusive vai ter uma formação, né, Marivane? É sábado que vem? Já estou atrapalhando, já estou contando a novidade? Não, não, o diácono tá, Eu vi que ele fez tá uma cirurgia, né? é para depois, aí quando o Nilson determinar.
Ah, tá. Tá, Tá bom. sábado que vem tem outra novidade, depois o Nilson conta. Não, então tá bom. Então tá bom. Então nós estamos cheios de novidade. Gente, mas vai ter uma. Vocês vão ter aí um dia aí de uma formação sobre a liturgia das horas, como rezar a liturgia das horas. Então, a liturgia das horas é a oração oficial da igreja. E o Santo Rosário é uma oração piedosa da nossa igreja. Mas como surgiu o Rosário? Não podemos esquecer que nós temos 150 salmos. E aí no Rosário nós temos 150 Ave Maria. Os monges, nos mosteiros, eles rezavam a liturgia das horas, em latim. Só que o povo não sabia ler e escrever. Então, São Domingos, iluminado pelo Espírito Santo, colocou o terço. Aí, ao rezar o terço, meditar o terço, é as orações. Nós vamos meditando a vida, o Evangelho de Jesus. Então, a questão dos 150 Ave Maria no terço não está ali por estar. Está relacionada aos 150 salmos, que é a oração do povo judeu e a oração e a nossa oração na liturgia das horas. Quem reza a liturgia das horas, geralmente reza num dia só, reza 4, 5 salmos, tá? E a liturgia das horas, gente, graças a Deus, hoje ela não é restrita ao clero. Vocês podem comprar o livro da liturgia das horas e vocês podem rezar a liturgia das horas todos os dias, tá? Existem os horários, hoje eu não vou explicar, porque vocês vão ter uma formação sobre isso, não vou explicar isso. Mas, daí que nasce a tradição do terço e do rosário. Aí tá aqui, né, o Salmo 1, que eu já falei, sobre a presença de Deus, né, os justos, né, Maria, José e Jesus. E aí, gente, nós vamos entrar no nosso tema. A tradição Maria no Antigo Testamento. Nós temos lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, a serpente e a mulher, porém hostilidade entre ti e a mulher, em tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu desferirá o calcanhar. Esse texto, gente, está ligado para nós, dentro dessa questão alegórica, a Maria. Maria é aquela que vai pisar a cabeça da serpente e vai trazer para o mundo a salvação. Irineu, ele coloca Maria como a nova Eva. Irineu tem um texto muito bonito onde ele vai tratar Maria, a Santo Irineu de Leão, que doutor da igreja, vai tratar Maria como a nova Eva. Então, Maria é aquela que pisou na cabeça da serpente. Maria não deixou de ser seduzida pelo mal. Maria não comeu a maçã. Né, gente? É maçã que está lá no texto? Não, é o fruto. É maçã, é porque em latim, as mesmas iniciais, né, o mesmo prefixo da palavra mal, ela é o mesmo da palavra maçã. Então ficou maçã, mas lá no texto não está, lá no texto está o fruto. Então Maria é aquela que não se deixou seduzir pela serpente, ela não se deixou seduzir pelo mal. Eu sempre falo para vocês que as paixões, a sedução são negativas, né? Sempre falo isso para vocês que a paixão ela é negativa. Por isso que Pedro não consegue andar sobre as águas. Pedro está sendo seduzido pelo mundo. O mundo nos seduz e nós não podemos ser seduzidos pelo mundo. Quando Deus nos chama a ser kadosh, Deus nos pede para ser separados do mundo. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Aqui nós somos simplesmente exilados. E depois nós temos. Gente, eu não vou ler, porque senão é muita coisa, mas depois nós temos aqui o famoso texto da sarça ardente, onde Moisés, né, é chamado por Deus, tem aquela experiência com Deus, e dentro daquela experiência, né, ele vê aquela sarça onde o fogo está ali, o fogo está presente, só que o fogo ele não consome aquela sarça. E Moisés fica intrigado com aquilo. E Maria e Deus pede para ele tirar as sandálias, porque ali é um campo santo. Se ali a terra, ali onde está a sarça,
é santo. Imagine o ventre de Maria, onde está sendo habitado o próprio Deus. Então aí está a santidade de Maria, tá? Então, para nós, a ação do Espírito Santo naquele momento, Maria recebendo, né, a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo é fogo. Por que que a imagem do Espírito Santo para nós tem essa analogia do fogo? Porque nós somos moldados, o fogo é aquele que molda. Então nós somos moldados pelo fogo, mas não somos consumidos por esse fogo. Ali a sarça, ela está sendo moldada, mas não está sendo consumida. Então Maria, quando ela recebe o anjo e ela recebe o Espírito Santo, ela está sendo moldada. Não podemos esquecer que a relação do Espírito Santo no Antigo Testamento ela é diferente da teologia do Novo Testamento. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, funciona da seguinte maneira: o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vocês não vão achar a palavra Espírito Santo, vocês vão achar a palavra Espírito de Deus, é dado de acordo com a missão. Se vocês for lá no livro de Samuel, né, a liçãozinha de casa aí, ler o livro de Samuel, vocês vão ver que Saul, agora, mas eu vou ficar no exemplo de Davi. Davi, ele é ungido para a missão de ser rei. A unção do Espírito Santo. Então é dado ao Espírito de Deus, a sabedoria de Deus, a Davi, para que ele seja rei. Então a ação do Espírito ela é dada de acordo com a missão. Se vocês pegarem o livro dos profetas, vocês vão ver que os profetas são ungidos, é dada a missão ao profeta para que ele exerça o ministério do profetismo. Isso é muito presente no livro dos profetas. Vocês pegarem Jeremias, ele vai falar, mas eu não sei ler, não sei falar direito, sou ainda jovem, e Deus vai falar, vai receber o Espírito de Deus e você vai agir. Então, e é dado de acordo com a sua missão. Aqui nós temos Maria, e é interessante que no Antigo Testamento, esse mesmo Espírito ele pode ser tirado. Para nós, dentro da teologia do Novo, você recebeu o Espírito, esse Espírito não é tirado. Você se afasta do Espírito Santo, mas ele não se afasta de você. No Antigo Testamento, a gente pode ver com o rei Saul, volto lá de novo, falando que Saul foi ungido e depois Saul foi tirado a unção de Saul, porque Saul se afastou de Deus. Mas para nós não, o Espírito continua. Quem se afasta somos nós. E aqui nós temos o quê? Nós temos Maria recebendo esse Espírito. A plenitude do Espírito Santo. E ela no Magnífica, que daqui a pouco eu vou explicar o Magnífica parágrafo por parágrafo, lá vai estar Maria recebendo esse Espírito e Maria contemplando o recebimento desse Espírito. Maria, para nós, Maria é a grande arca da aliança. Maria é a arca, né? O ventre de Maria é a arca da aliança. O que que tinha dentro da arca da aliança? Olha que interessante aqui, gente. Pouca gente estuda ou lê sobre isso, ou fala sobre isso, que como era a composição da arca. Então, a arca de aliança, ela era, conforme está lá no livro do Êxodo, ela era de uma madeira incorruptível, ela era imaculada e seu corpo puríssimo foi preservado da corrupção do sepulcro. Com a arca era revestida inteiramente de ouro. Maria era animada pelo fogo da caridade divina, que entre as virtudes é o mesmo que o ouro entre os metais. Na arca estava guardado um jarro de maná. O que é o maná? É o alimento que foi dado para o povo no deserto. É o alimento que alimentou o povo, só que esse povo morreu. Agora está nascendo dentro da arca de Maria um novo alimento. Só que com esse alimento nós não vamos morrer. Quem é alimentado com o pão da vida não vai morrer.
Tá a maná, tá o quê? As tábuas da lei. O que que é as tábuas da lei, gente? É aquilo que Moisés recebeu. Aquele que medita a lei de Deus, dia e noite, é o justo. E tá o báculo de Arão. O que que representa o báculo de Arão? O báculo ou o cajado, né? De Arão, quem que é Arão? Arão é aquele que se torna da tribo de Levi, que se torna o primeiro sacerdote. Então Jesus é o grande sacerdote. Sacerdote por quê? Porque é o sacerdote que oferece o sacrifício. Sem sacerdote não tem sacrifício. Aquela passagem do Evangelho, onde quando Jesus vai ser preso, alguém vem e corta a orelha do sacerdote e Jesus vai lá e restitui a orelha. Por quê? Porque no mundo judaico, o sacerdote era ungido na orelha, no lóbulo da orelha. Então Jesus restitui a orelha porque aquele sacerdote vai oferecer Jesus em sacrifício. Jesus, o grande sacerdote. Ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele é o sacrifício. Então, sem a orelha, aquele sacerdote não estaria apto a levar o sacrifício. Então, é Jesus ali o grande sacrifício, a grande expiação pelos nossos pecados. Olha que interessante teológico, e isso tudo está na onde? No Antigo Testamento. Por isso ainda é interessante a gente conhecer o Antigo Testamento. E olha quanta coisa de Maria no Antigo Testamento que a gente nem imaginava. E aí nós temos é, as mulheres, né, do Antigo Testamento. Isso aqui eu já falei para vocês. Abigail, né, Esther e Débora, né, também. Tá? Débora está lá no livro de Juízes, tá, gente? Se vocês quiserem ver sobre Débora, ela está no livro de Juízes. Então, todas essas são mulheres que intercedeu pelo seu povo e Maria é aquela que intercede pelo seu povo. Aí nós temos aqui no finalzinho ali, gente, Maria, com sua proteção, livra seus devotos do jugo do demônio, das paixões e lhe garante a vitória completa. E aí nós temos Maria como a imagem de Sião. O que é Sião, gente? Sião é o monte onde está o templo de Jerusalém. O grande monte de Sião é onde foi recebido as leis. Então, o monte de Sião, Maria é o lugar do templo. Então, o grande templo, quem é? Jesus. A identificação de Sião como imagem de Maria está em Isaías 7,14, lá em Sofonias, que põe em relação ao Antigo e Novo Testamento. É mais do que uma construção histórica através da qual são ligados promessa e cumprimento. Tudo. A Sandra está perguntando onde se encontra a Arca da Aliança. Ninguém sabe, ô Sandra. A Arca se perdeu e ninguém sabe. Inclusive, existe aí uma procura, todo mundo procurando a Arca, né? Os arqueólogos aí, mas ninguém sabe, ela se perdeu. A Virgem Sião em pessoa, pois ela vive a totalidade do que é significado por Sião. Nossa Senhora vive de tal maneira que é permeável a Deus, habitável pela divindade, torna-se casa de Deus. Essa é a identificação entre Sião e Maria. É realidade espiritual, vida vivida a partir do espírito da Sagrada Escritura. É um estar radicada na fé dos patriarcas e simultaneamente dilatada pela altura e amplidão das promessas vindouras. Quem escreveu isso foi o Papa Bento, no seu livro sobre Maria. Então, gente, só para vocês entenderem, Sião, quando a gente fala Maria, Sião é o monte onde foi construído o templo, onde ali está a fé de Israel, está a fé do povo, está o sagrado. E o muro ocidental, até hoje, é o que eles chamam de Muro das Lamentações. Tá?
Então, aquele muro que os judeus chamam de Muro das Lamentações, onde eles vão lá rezar, onde eles fazem o bar mitzvah, muita coisa, ali é o lado ocidental dessa grande construção. Um dia, quem sabe, a gente tem a oportunidade de falar sobre as tradições do mundo judaico e eu explico direitinho para vocês. Então, quando nós falamos de Sião, para nós a releitura de Sião é Maria. Maria é a mãe dos povos. Aqui nós colocamos Sião, mãe dos povos. Por quê, gente? Irineu já nos deu a resposta. O que quer dizer Eva? Mãe dos viventes. Nós sabemos que o relato ali no livro do Gênesis, no Bereshit, nos primeiros capítulos, ele é poético. Ali não está querendo falar como nasceu o primeiro homem e a primeira mulher. Ali está nos dizendo que o primeiro homem e a primeira mulher existiram, que se deu origem, para nós ali dentro de uma questão teológica, está nos falando que a mãe da humanidade, a mãe dos viventes é Eva. E para nós, a mãe da nova humanidade, a mãe daquilo que se nasce, que está nascendo, Jesus, nosso irmão, aquele que vem nos salvar, ele que está nos guiando, e Maria, a mãe, se torna a mãe dessa nova humanidade. Maria traz essa nova humanidade para nós e Maria se torna a mãe da humanidade, né? Quando nós se coloca a ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou no domingo. Domingo é o dia 1. É o dia que se nasce uma nova humanidade. Olha que bonito, gente, essa teologia. No sábado termina, Deus descansa porque ele completou o que é a criação. E domingo é o dia 1. E Jesus ressuscita no dia 1, porque no texto original em hebraico não está escrito primeiro dia, e sim dia 1. E Jesus ressuscita no dia 1, porque mostrando para nós que ali está nascendo uma nova humanidade. E Maria é a mãe dessa humanidade que está nascendo. Olha que bonito isso. Maria ela é a mãe dessa nova humanidade, dessa nova vida, dessa vida eterna que nos é dada por Jesus. Depois, continuando. Aí, gente, nós temos duas personagens muito interessantes. Judite. Não sei se vocês já leram o livro de Judite. Judite, ela vai e liberta o povo. O povo sírio estava na porta de Jerusalém para destruir Jerusalém. Judite vai até a tenda do general sírio, seduz esse general e corta a cabeça do general. Cortou, né? Nós podemos aqui fazer uma alegoria, uma analogia com a cabeça da serpente. Ela corta a cabeça da serpente e liberta o povo. Então, Judite é aquela que libertou o povo. E quem é Maria? É aquela que está libertando o povo através de quem? De seu filho. E também nós temos Esther. A rainha Esther, que eu acho que aí é mais conhecida a história de Esther, acho que todo mundo, né? Esther também é aquela que vai intervir através da sua, não deixa de ser através da sua beleza e da sua pureza, ao rei, para que também libertasse o povo de Israel. Então nós temos o arquétipo de Judite e de Esther como libertadora e Maria como a grande libertadora do povo, porque ela vai trazer Jesus ao mundo, o grande libertador. E aí, gente, nós temos a questão de Maria, né? O próximo, Nilson, se puder. Ô, gente, eu sei que eu estou até dando uma corridinha, mas se vocês tiverem alguma dúvida, é porque eu quero cumprir tudo que eu tenho, é bastante coisa, no prazo, e depois, numa outra oportunidade, a gente pode até, e se vocês tiverem dúvida, pergunta, ou coloca no grupo que eu respondo, tá bom? E aí nós temos Maria, a verdadeira rainha do povo de Israel. Porque a verdadeira, nós chamamos Maria de rainha, mas nós muitas vezes não sabemos de onde vem, qual o fundamento teológico para isso. E esse fundamento teológico está no livro dos Reis, do primeiro Reis,
2:19. Às vezes eu falo livro dos reis porque no texto, em hebraico, na Tanakh, o livro dos reis é um só livro, entendeu, gente? Aí, por causa dos estudos, eu acabo falando reis, mas é no primeiro Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. E o que está escrito lá? Com a morte de Davi, Salomão assume o reino. Salomão foi um rei muito sábio, e Salomão tinha várias esposas. Então não existia ali, dentro da cultura de Israel, que eles tinham várias esposas, o papel da rainha, esposa, e sim a mãe. Tá? Então, nesse texto aqui, vai nos mostrar isso, vai exemplificar bem isso. A mãe de Salomão, Jezabel, chega, ela adenteia a sala para justamente intervir a favor de uma pessoa, de uma situação, e Salomão manda colocar uma cadeira ao seu lado direito. Do lado direito, por que nós falamos? Está sentado ao lado direito, né? Por que lá no CAI nós fazemos? Está sentado ao lado direito de Deus Pai. O lado direito é sempre o lado da ação. Quem está do lado direito é aquele que faz a ação. Então, Maria é verdadeira rainha do povo e ele coloca. Então, Salomão manda colocar uma cadeira para sua mãe. Então, ela é entronizada ali como a rainha. Então, a mãe do rei de Israel é a rainha. Para nós, o grande rei de Israel, e quando eu falo Israel, eu não estou falando no sentido geográfico, mas no sentido de povo, né? E quando eu falo Israel, Israel é uma palavra feminina que quer dizer povo de Deus. Eu estou falando de todos a humanidade, não estou falando, não estou restrita ao povo que mora em Israel, mas sim toda a humanidade. Então ali Maria como a rainha desse povo. Então Maria como a nossa rainha. Então daí que vem a questão teológica de se chamar Maria de rainha, tá, gente? A rainha da humanidade, a rainha do povo. Tá? Depois vocês lêem esse texto é muito interessante e vocês vão compreender bem o que eu estou falando. Depois nós temos lá em Isaías, como eu falei para vocês, o que está no Antigo vai se cumprir no Novo. Olha o que Isaías fala lá no capítulo 7, versículo 14. Nós sabemos que Isaías, para muito, ele é o profeta que mais vai falar do Evangelho, é o profeta que mais vai falar daquilo que se cumpriu no Novo Testamento. Inclusive, muita gente fala, né? Vocês vão ver alguns teólogos falando que o livro de Isaías é o quinto evangelho. Muita coisa a gente vai, inclusive, a leitura do domingo passado, a primeira leitura foi Isaías justamente falando do servo sofredor. Se eu não me engano, não sei se foi domingo passado ou domingo retrasado. Falando justamente do servo sofredor. Então, em Isaías, dá para a gente fazer uma cristologia muito profunda no livro de Isaías. E lá Isaías vai colocar: Eis que a jovem concebeu e dará à luz a um filho, e por ser o nome de Emanuel. Ele se alimentará de coalhada e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Aí vocês podem falar assim: mas no Novo Testamento ninguém fala de coalhada e mel, Jesus vai falar de mel e com João Batista. Gente, tem uma festa judaica que para nós equivale ao Pentecoste, que é a festa de Shavuot, que é a festa da colheita e a festa do recebimento das tábuas da lei por Moisés. Essa é a festa. Ela acontece justamente 50 dias após a Páscoa. É nessa festa que se come alimentos doces. Por quê? Dentro dessa festa e dentro da cultura judaica, o que é a coalhada? A coalhada vem do leite. Então eles tomam leite como produto lácteo, que vai representar o quê? O alimento. É a mãe que alimenta o filho com o leite. E o mel. O que é o mel? O mel é doce. Então a palavra de Deus, ela fortifica e ela é doce. Tá dando para entender? Estão conseguindo entender isso? Então, a coalhada e mel aqui nesse sentido não é um sentido figurado, lógico, que na festa de Shavuot, para eles, a lei de Deus, a Torá, ela é doce
e também é leite porque ela alimenta e ela fortifica. Então, o justo é aquele que se alimenta da palavra de Deus e ela se torna doce para ele. Porque aquele que não é justo, aquele que não segue a lei de Deus, a palavra de Deus não é doce, pelo contrário, ela é amarga. Para muitas pessoas você falar que ela tem que mudar, porque como ela está agindo não está de acordo com a palavra de Deus, isso se torna amargo na vida dela. Então, para nós, a palavra de Deus, ela é doce e ela fortifica. Tá, gente? Então, a festa de Shavuot, por isso que lá no Pentecoste você vê, alguns vão falar, mas eles estão embriagados de vinho doce. Então, é o dia que o judeu se alimenta de produtos doces, tá? Especialmente do mel. E esse mel, gente, provavelmente esse mel não é um mel de abelha. Esse mel é o mel de tâmara. Aquela região tem muitas tâmaras e da tâmara se faz o mel também. Não esqueça que o mel era mais difícil naquela região, porque se nós estamos falando de uma região estepe, uma região semiárida, não tem muita árvore e muito menos abelha para poder polinizar e fazer o mel, né? Isso aí até é uma questão científica muito fácil de a gente entender. Como é que nós vamos ter mel numa região que não tem muitas árvores, não tem muitas flores? Então, esse mel provavelmente que ele se alimenta é o mel de tâmara. Por isso a tamareira é tão importante na Sagrada Escritura e na vida do judeu. Depois, em Isaías, está lá de novo 7,14, diz que a jovem concebeu e dará à luz a um filho, porém é o nome de Emanuel, Deus convosco. Esse texto, todos nós sabemos, está em Mateus, por isso que eu falei para vocês que o texto de Isaías está muito presente no Novo Testamento. Aí, gente, nós temos mais dois textos, né? Duas alegorias, que está lá no Cântico dos Cânticos, né? Um livro que muito bonito, o Cântico dos Cânticos, né? O livro erótico da Sagrada Escritura. E, e esse livro é interessante, gente, esse erotismo, porque o amor de Deus para com o seu povo não deixa de ser um amor erótico. Porque em que sentido? No sentido que Deus vai colocar que ele é um Deus ciumento. E o ciúmes está dentro do erotismo. Olha que interessante. E nós, dentro da alegoria, se você perguntar para um judeu o que é o Cântico dos Cânticos, ele vai falar que é o amor de Deus para com o seu povo. Para nós, dentro da alegoria, é o amor de Deus, de Jesus Cristo, para com a sua igreja, que somos nós. Tá? Então, tenta ler o Cântico dos Cânticos com essa chave de leitura. O amante e o amado. Tenta trabalhar Jesus, né? A nós é Jesus, que eu digo Deus na Santíssima Trindade, e sua igreja, e tenta trabalhar nesse sentido, que fica muito mais fácil de entender. E lá vai estar um dos versículos, um poema muito bonito que quem é essa que desponta como aurora? Nós cantamos muito isso na Sagrada Liturgia. E nós, às vezes, nem sabemos de onde vem. Nós nem sabemos que isso é bíblico. Tá? E daqui a pouco nós vamos ver um outro texto do Cântico que vocês vão falar, meu Deus, mas é daí que vem? Então, a importância da gente do Antigo Testamento. E depois nós vamos lá, voltando no livro de Judite, bendita sejas tu, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres da terra. Quem é exaltada como a maior mulher da terra? Maria. Na onde? No Magnífica. Os humilhados serão exaltados. Bendita és tu entre as mulheres. Tá? Depois nós temos Miquéia, que vai falar que o Salvador vem de Belém até o dia que essa mulher der a luz ao Salvador. Nós sabemos que Belém, para nós, tem dois significados, né?
Não vou aqui entrar no mérito se Jesus nasceu em Belém ou não, mas tem dois significados para nós. Nós sabemos que Belém quer dizer a casa do pão. Então, para nós, Belém, a casa do pão, é aonde é o Jesus o nosso alimento, o nosso pão. E também Belém é onde nasceu o grande rei de Israel, Davi. Então, Jesus, como esse grande rei, aquele que deve vir, e aquilo que nós cantamos no domingo de Ramos. Hosana ao rei Davi. Quer dizer, é Jesus da casa de Davi. Isso aí nós temos muito presente no Novo Testamento, porque o Salvador devia vir da casa de Davi, tá? De Judá. Então Jesus, leão da tribo de Judá. Então Davi, o grande personagem da tribo de Judá, e Jesus deveria vir da tribo de Judá. Aí tem uma outra explicação, tem uma outra questão aí que colocam Maria da tribo de Levi, mas isso aí nós tínhamos que discutir isso aí um dia aí, né? Eu tô colocando algumas coisinhas assim na cabecinha de vocês, para vocês também pesquisarem, estudar, né? Tem alguns teólogos que vão defender Maria, que vem da tribo de Levi, eu já não concordo com isso. Aí, gente, lá no Cânticos, eu vou até pegar esse texto, no 4:7, no Cântico dos Cânticos, para falar para vocês sobre esse texto e explicar para vocês essa questão do Cântico dos Cânticos aqui, para a gente encontrar, se vocês quiserem, na Bíblia de vocês também, o Cântico dos Cânticos, para a gente poder falar sobre Maria no Cântico dos Cânticos. Lá no Cântico dos Cânticos, é o próximo, tá, Nilson? Isso. No Cântico dos Cânticos vai colocar para nós a mulher sem defeito, a mulher perfeita. E o Papa, ele vai usar esse versículo para nos falar sobre a bela sem defeito. O que é uma mulher bela? Primeira coisa, filosoficamente, vamos definir o belo. O que é o belo? Né? O belo ele é diferente de lindo. Às vezes a gente coloca até como sinônimo o belo, né? Mas não é. O texto em 4:7 ele diz assim: És toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Gente, o belo é aquilo que está no seu original, no seu contexto. Por exemplo, se eu olhar uma flor muito bonita, numa árvore, ela é bela. Ela está no seu contexto. Quando eu vou lá e corto aquela flor, coloco ela no ramalhete, por mais bonito que ela esteja, que esse ramalhete, eu possa fazer esse ramalhete, deixou de ser belo, é bonito. Filosoficamente, o belo é aquilo que está dentro do seu contexto, dentro da sua própria identidade, dentro daquilo que é a sua identidade, dentro daquilo que ela se formou. Não dando para entender? Vocês estão conseguindo entender essa questão do belo e do lindo? Então o texto vai colocar: És toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Gente, o que é não ter um só defeito? É ser imaculada. Daqui o dogma da Imaculada Conceição. Pio XII foi trabalhar esse texto para fundamentar o dogma da Imaculada Conceição. Tá? Então, bela sem defeito é imaculada, porque ela está dentro do seu contexto, ela é bela dentro do seu contexto. Então, Maria, e qual seria o contexto de Maria dentro desse belo? A sua humildade, a sua pobreza, o seu jeito. Maria não mudou. Maria, sabendo, recebeu o Espírito Santo, recebeu a visita do anjo, ela não se transformou. Ela continuou sendo uma
serva. E serva aqui realmente no sentido de escravo. Tanto que ela continua sendo uma serva, que o texto depois já vai nos levar para onde? Maria visitando a sua parenta Isabel. Tá? Olha, gente, que eu falei parente, não prima, tá? Aí também cabe outra questão teológica. Então, Maria indo visitar a sua parenta e se colocar a serviço de sua parenta, mesmo ela sabendo que ela já estava grávida. Tá? Olha que bonito esse texto do livro dos Cânticos dos Cânticos. Então, Maria é aquela que é bela, sem defeito, ela é imaculada. Aí, continuando, nós temos Maria, né? Nas alegorias, na sabedoria. Gente, o que é a sabedoria para Israel? Vamos lá. A sabedoria ela é infundida em nós por Deus. Os livros que nós chamamos, os livros sapienciais, os livros da sabedoria, o conjunto de livros que compõem os livros da sabedoria, ou os livros sapienciais, eles foram escritos no momento onde aquele povo tinha sido invadido e estava sob o domínio dos gregos, dos Ptolomeus. E para os gregos, a sabedoria é aquele que tem a filosofia. Para nós, sabedoria é aquilo que vem de Deus. Nós pedimos a sabedoria para Deus. Tanto que nós falamos que Maria, mãe da sabedoria. A grande sabedoria é Deus. Então, esses livros, esse conjunto de livros, foi escrito nesse momento para contrapor a filosofia grega. Então, a sabedoria coloca assim: a sabedoria é comparada a uma esposa ideal, companheira do rei, pela qual ele se namora. Maria é a personificação e mãe da sabedoria. Lá nos Salmos também, que faz parte desses livros sapienciais, ouve, minha filha, olhe e preste atenção, que o rei se encante com tua beleza. Olha que nós cantamos isso na liturgia. Ele é o teu Senhor, postas diante dele. Recordarei teu nome em todos os tempos, e também os povos te celebrarão para sempre. Salmo que exalta que é a filha do rei que vai se casar. Então, a sabedoria para nós, Maria é a mãe da sabedoria, a mãe dos livros sapienciais, porque a grande sabedoria vem de Deus. Aí no próximo, eu coloquei aqui uma coisa que a gente fala muito. Esse salmo é muito. A gente reza esse salmo no dia, nas festas comemorativas de Maria, e nós não sabemos de onde vem essa expressão. Então eu coloquei aqui, mas para explicar. Maria ornada com ouro de Ofir. Mas o que de acha esse ouro de Ofir? Ouro de Ofir era um ouro que dava na região da Síria, na região de Ofir, e era o ouro mais puro que tinha naquele contexto. Então, quando nós rezamos lá Maria, né, nós rezamos a rainha ornada com ouros de Ofir. Óbvio que o autor do Salmo, quando escreveu esse Salmo, ele não estava pensando em Maria, nem sabia Maria. Nós que fizemos a releitura desses Salmos para nós, Maria, né? Se você falar isso para um judeu, ele vai rir, né? Vai falar, imagina, não tem. Mas para nós é Maria. Para eles, ouro de Ofir aqui é a rainha, para eles é Esther. Muitos vão falar através do Midrash, que é Esther, mas para nós, Maria. Então, Maria é ornada com ouro de Ofir, quer dizer, ela está ornada com o mais puro, porque ela é pura, do ouro daquela região. A mais bela joia. Aí agora nós vamos entrar nós vamos entrar agora no Novo Testamento. Gente, o Novo Testamento, se vocês pegarem o Alcorão, eu não sei aqui quem já tem o Alcorão, já teve a curiosidade de ler o Alcorão. Se vocês não têm o Alcorão não se vende, tá? O Alcorão não se vende, vocês têm que ir numa... Inclusive esse aqui, ó, esse é muito interessante, que esse é em árabe. Tá? Esse está na língua original. Se vocês forem numa mesquita, eles dão. Eles não vendem, eles dão. Se vocês pedirem ao Corão, eu tenho aqui dois em português. E dentro do Alcorão, lá tem uma surata, né, que é o que nós chamamos de livro, eles chamam de surata, sobre Maria. Inteirinho sobre Maria.
que vai colocar Maria como a mãe do profeta Jesus. Eu não sei se todos sabem disso, mas o Alcorão vai falar. Então tem uma surata. Nós não temos uma surata sobre Maria no Novo Testamento, né? Nós não temos um livro aqui falado Maria. Nós temos algumas passagens no Novo Testamento que vai falar de Maria, até porque nós sabemos que o Novo Testamento, a figura central do Novo Testamento para nós é Jesus. Então, em alguns livros do Novo Testamento, a gente faz uma marologia, outros não. Em Paulo, não, porque Paulo só tem uma passagem que ele fala de. Não cita o nome Maria, ele simplesmente vai falar nascido de mulher. Desculpa, gente, que é uma expressão corrente no judaísmo para designar a condição humana de alguém. Então, ele vai designar a condição humana de Jesus, né? Humano como nós. Aí, se a gente pegar no Evangelho de Marcos, também nós não fazemos Mariologia no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, inclusive, coloca, né? Nós sabemos Marcos, o primeiro Evangelho, coloca até Maria numa condição que parece que Jesus está rejeitando Maria, né? E ali, na verdade, ele vai colocar as controvérsias das autoridades, né? Que vai colocar que, porque no Evangelho de Marcos, em um momento, Jesus é colocado até como um lunático, né? Parece que aquela. Porque ele, o Marcos está escrevendo para os romanos e a. Gente, pensa numa situação. O povo romano, um povo soberbo, por quê? Era deles o domínio do mundo. Para eles, o imperador era rei. Agora, vocês imaginam Marcos falando e o imperador não deixava de ser um deus. Né? Ele era cultuado como um deus. Agora, vocês imaginam Marcos chegando lá e falar de um deus que foi crucificado. Então, essa ideia parecia até uma ideia lunática. Você chegar num mundo onde o imperador, o todo-poderoso, é comparado a um deus, e você vem falar que o verdadeiro Deus morreu na cruz, ressuscitou, se fez pobre, e isso é demonstrado muitas vezes no Evangelho. Quando a gente vê em Mateus que os magos vão procurar Jesus, na onde eles vão procurar? No castelo de Herodes, porque onde vai nascer o rei? Onde vai nascer o grande rei? Pela lógica, num castelo, não é? E não numa manjedoura, né? Então, isso para demonstrar para nós que a lógica de Deus é bem diferente da nossa lógica. Né? Às vezes a gente não consegue entender os desígnios de Deus, e a gente estava falando até um pouquinho antes de começar o nosso encontro sobre a morte, sobre a doença, e às vezes a gente não consegue entender isso, né? A gente entende a morte quando é na casa dos outros, quando é na nossa, a coisa fica mais difícil de se entender a questão da morte. Então, gente, essa questão da lógica de Deus é muito diferente da nossa. Então, Marcos vai colocar dentro dessa situação. Então, Marcos também, nós não fazemos Mariologia em Marcos. Não tem como. Aí ele vai colocar, né, o Maria, né, como aquela que está sendo rejeitada. Então, mas na verdade ali mostra Maria também humana, porque ela vai nutrir preocupações sobre o quê? Sobre os próprios ensinamentos do filho, já que o filho está chamando, o povo está chamando o filho de lunático. No Evangelho de João, o Evangelho de João vocês estudaram com o Diácono Márcio, ele tem suas particularidades, né? Não vou colocar aqui, mas ali no Evangelho de João nós já fazemos Mariologia, porque é colocado Maria. Aliás, só vou fazer um adendo aqui. João não escreve o nome de Maria, ele não fala, ele sempre vai referir à mãe do Senhor, a mãe do Salvador, por quê? Em João, os nomes tá relacionado à missão. Então, Maria, a mãe do Senhor. Então, no Evangelho de João, nós temos sim a Mariologia no sentido de Maria, aquela que primeiro provoca Jesus
no sentido dos sinais, no sentido de que ela nos orienta, fazer tudo o que ele vos disser, fazer tudo como ele faz. Mas João apresenta para nós Maria como um exemplo. Qual o exemplo? O exemplo que nós devemos seguir a Jesus. E o evangelho de Lucas, que é o grande evangelho no sentido de mariológico, né? Então, Lucas é o evangelho que mais vai falar de Maria, ele vai falar 89 vezes. Na verdade, tem 152 versículos que fala de Maria, em 152 versículos, e em 89 está dentro do evangelho de Lucas, e um está lá no Atos dos Apóstolos, quando ele fala que Maria está junto com os apóstolos. Então, gente, Lucas, inclusive tem alguns teólogos vão defender que Lucas foi catequizado por Maria. Alguns vão defender que foi por Paulo, igual está lá naquele filme, né, que vocês podem assistir sobre Paulo, vocês vão ver lá Lucas, e a gente sabe que Paulo fala de Lucas, principalmente lá em Colossenses 4,14, mas Maria, parece que Lucas visitou ou conheceu Maria. Alguns vão falar que o primeiro ícone de Maria foi pintada por Lucas. Nós sabemos que Lucas não conheceu Jesus. Então, parece que Lucas, por não conhecer Jesus, ele vai buscar naquelas pessoas que estava próxima. E ele vai na onde? Ele vai na fonte, né? Ele vai logo em Maria. Então, em Lucas nós fazemos uma cristologia, mas nos outros, em João, em Mateus é muito forte, até pela questão que ele vai escrever para uma comunidade judaica. Então ele vai falar mais de José. Maria fica numa posição secundária, vamos dizer assim, em Mateus. Aí nós temos Maria no Apocalipse, né, no Apocalipse de João. Aí, gente, aqui é interessante porque é o seguinte: o autor do Evangelho de João provavelmente não é o mesmo autor do Apocalipse, tá? Apesar da gente colocar o Apocalipse de São João, mas provavelmente não é o mesmo autor. Acho que vocês devem ter visto isso com o Diácono Márcio. E Maria no Apocalipse, ali nós temos aquela figura que também, geralmente, essa leitura é programada nas festas de Maria. Maria como aquela que vai afastar o dragão, que vai proteger o menino. Gente, quando o texto foi escrito do Apocalipse, ainda não tinha esse culto a Maria. Então também é alegórico. Provavelmente esse texto está relacionado à igreja, com a nova comunidade que está nascendo, e não Maria, mas nós relacionamos Maria como a mãe dessa nova comunidade. Então, por isso que nós colocamos esse texto a Maria. Gente, alguma dúvida? Tá indo bem? Aí, gente, olha. Meu Deus, vamos lá. Nós temos 6 minutos e 11 slides para ver, não vai dar tempo, mas. Aí, gente, aqui eu fiz um texto que depois vai ser colocado, eu pedi para o Nilson mandar para vocês, que é o Magnífica, explicando o Magnífica. E da onde eu tirei esse texto? Eu tirei esse texto justamente do livro de Lutero, né? A Marivane tem esse livro, do livro de Lutero. Então, nesse texto, né, eu não vou nem passar os outros slides, só explicar para vocês. Esse texto eu tirei do livro de Lutero e ele vai explicando. Na verdade, aqui, para ser bem honesto para vocês, acaba sendo um copy e cole do livro. Porque ele é tão didático e ele vai explicando todos os parágrafos do Magnífica. Então, aqui é um resumo desse livro. Então, seria interessante vocês lerem, né? Como ele vai explicando o Magnífico. E ele coloca essa observação aqui, ó, no segundo slide, o Nilson, o próximo. Esse mesmo. Ninguém é capaz de entender... Não, de volta, Nilson, por favor. Ninguém é capaz de entender corretamente Deus ou a palavra de Deus se não for com a ajuda do Espírito Santo. E é interessante isso aqui, porque é o que a gente acabou de falar.
A lógica de Deus não é a nossa lógica. E se a gente não tiver a luz do Espírito Santo para nos iluminar, a palavra de Deus, né? Para iluminar a nossa vida, para a gente entender, a gente fica sem entender as coisas de Deus. Mas de nada adianta essa ajuda se a pessoa não experimenta, sente ou percebe o Espírito Santo. Gente, se nós estamos aqui, eu sempre falo isso para vocês, é porque nós fizemos uma experiência de Deus através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos moldando, que vai nos dando essa experiência. Então, ali no Magnífica, quando Maria recebe o anjo, ela recebe o Espírito Santo, ela tem essa experiência de Deus. Ela é moldada por Deus. Então, essa experiência, você ser moldado por Deus, é você crescer na sua espiritualidade, você crescer na fé, entendeu? Quando a gente fala em formação, a gente não fala numa formação colocar todo mundo em forma, não. A gente fala numa formação para ampliar. Então, esses textos, essas coisas, esses encontros que a gente faz, para que que é? Eu quero que vocês leiam e vocês façam a sua própria teologia. Óbvio que dentro daquilo que ensina a Santa Igreja. Ninguém vai fazer. Eu não posso fazer uma teologia aqui negando dogmas, negando aquilo que ensina a igreja. Eu não posso chegar para vocês e falar, gente, Maria não é imaculada, que é um dogma de fé, tá? Maria, é, ela não é virgem, porque é um dogma de fé. Só que esse dogma de fé, nós precisamos entender esses dogmas de fé. O dogma de fé não é uma coisa que vai nos alienar, como diz Marx, né? Que a religião é o ópio do homem, é para alienar o homem. Pelo contrário, é para expandir, é para a gente ser racional. Eu estou dando um curso lá na paróquia do Loreto, é online, tá, gente? Terça-feira, quem quiser participar, e também está no canal da paróquia. A gente está falando sobre a doutrina social da igreja, e a gente fala muito isso, sobre a questão das ciências, da razão. A nossa fé, ela está dentro de uma razão. Então, quando nós falamos de Maria, tá? Com perdão, Maria, humana, Maria teve os nossos sofrimentos, teve as nossas angústias. Uma vez teve um padre que nos falou que ele foi dar uma palestra sobre Maria e ele falou que Maria provavelmente tinha seus dias de TPM, que Maria também menstruava. E isso ele foi falar para a senhorinha da Legião de Maria. O que que aconteceu? A senhorinha nunca mais chamou o padre para ir falar. Mas o que é isso, gente? Isso é uma fé rasa. Isso é uma fé rasa. Maria teve as mesmas preocupações com o filho que toda mãe tem, que está demonstrado em Marcos. Maria cuidou do filho do mesmo jeito que toda mãe cuida, como está em Lucas, quando ela perdeu o menino no templo. Parece ali, né? A gente vê no entendendo no texto, parece também que Maria era uma mãe relapsa, né? Depois de 3 dias que ela vai sentir falta do filho, óbvio que tem toda uma teologia, uma explicação sobre isso, né? Então, a gente tem que fazer Mariologia dentro de uma racionalidade, dentro de uma razão. A nossa fé ela não pode estar acima da razão e nem a razão acima da nossa fé. Então, nós temos que colocar Maria dentro dessa Mariologia no lugar dela. E qual que é o lugar de Maria? Ela é o lugar de Maria dentro do projeto salvífico de Deus. Ao dar o seu sim, ela se tornou possível esse projeto. Ela tinha o livre-arbítrio e a liberdade de falar não. E é a mesma coisa de nós. Nós temos o livre-arbítrio e a liberdade de falar sim ou não a todo momento. Então, gente, com isso, eu queria parar por aqui, né? Até porque eu peço desculpa para vocês, mas eu tenho um outro curso ao meio-dia. Então eu tenho que voar, que é aqui perto da minha casa. Que eu, mas se vocês tiverem dúvida, estou à disposição de vocês.